Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olá você, eu sou Fabiano Caseca e por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da TV Band, vou levar até você mais um programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Hoje vou entrevistar aqui a Arca Mutual. Está comigo aqui o Rodrigo Sabino. Rodrigo, o que é a Arca Mutual? Olá, tudo bem? Tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado por Nós que agradecemos pela presença. Compartilhando com vocês aqui um pouco mais da nossa história da Arca. A Arca é uma empresa de proteção patrimonial com um modelo mutualista, ou seja, onde um grupo de pessoas se reúnem para poder estar fazendo a proteção de um bem comum. No passado eles falavam uma cooperativa, é parecida, é prima do negócio, é por aí? Exatamente. A Arca hoje ela trabalha no modelo associativista de proteção patrimonial mutualista, que a gente tem adotado essa terminologia desde a promulgação da lei de janeiro do ano passado, que agora todas as empresas de proteção veicular, elas agora estão sendo tratadas como proteção patrimonial mutualista. Então essa terminologia mudou, mas a origem do negócio é exatamente esse, você fazer proteção de um bem em comum com um grupo de pessoas. O que é que ela difere da seguradora tradicional? É custo? O que é mais barato fazer isso? Porque quando você associa, aumenta a capacidade de captação do cliente, o custo abaixa um pouquinho, é isso? Boa pergunta. O que difere em questão de origem é que as empresas de proteção patrimonial, ela tem na sua incumbência gerar uma vantagem para que as pessoas que não têm um perfil tão vantajoso frente às seguradoras, elas consigam proteger seu patrimônio sem que ela tenha que se submeter a valores muito aquém do que está na condição financeira e dentro de um modelo de democracia de uso. Como que eu falo isso? Porque como as proteções patrimoniais não têm análise de perfil, é muito comum a gente termos alguns associados que eles têm uma característica de uso do veículo, seja para aplicativo, seja quando tem algum condutor abaixo de 25 anos, onde as seguradoras privadas entendem que aquele perfil não é tão vantajoso. É onde a gente entra num cenário de muita competitividade, porque a gente entrega um produto análogo, com coberturas que abarcam as suas necessidades em relação à insegurança e elas conseguem pagar valores mensais através de boletagem e que ela tem ali a liberdade de permanecer no tempo que para ela for necessário, sem ter que renovar anualmente. Então, ou seja, em suma, boletagens mensais sem necessidade de renovação anual e sem análise de perfil. E agora você falou lei, porque antes acho que não tinha uma lei própria, agora tem? Isso. Antes nós não estávamos regidos sobre um tipo de regramento frente à SUSEP. SUSEP é a Superintendência de Seguro Privado. E antes as empresas de proteção veicular, elas não tinham um regramento que elas se submetiam frente a essa autarquia governamental. Hoje, com a promulgação da lei no dia 15 de janeiro do ano passado, nós agora estamos entrando numa fase onde as empresas de proteção patrimonial elas vão estar sendo regidas através de um modelo que foi elaborado e que está sendo agora, vai ser publicado através da infralegal que está, através de adequações, audiências públicas, nós estamos nesse processo e agora as empresas de proteção patrimonial elas só vão poder operar reguladas pela SUSEP, inclusive a Arca ela já está devidamente cadastrada na SUSEP. A seguradora também é a SUSEP? Seguradoras são SUSEP também. Ou seja, mesmo. A SUSEP é que define uma forma como que tem que se trabalhar perante a prestação daquele serviço junto aos seus clientes e quem não se adequa àquilo, ela aplica multas, sanções e até mesmo banimento. Sim. Agora, questão é um negócio parecido, proteção. O seguro também é uma proteção. Porque pelo menos é o que eu vejo falar, há uma diferença de preço muito grande a seguradora. Seguradora porque é o custo, é uma empresa maior, é o custo dela que é mais pesado, por isso o seguro é mais caro do que a proteção, é mais ou menos isso? Podemos dizer que não é uma via de regra onde as associações, as empresas de proteção patrimonial sejam necessariamente mais barato do que as empresas privadas. Por quê? Porque como nós não fazemos análise de perfil, é muito comum que a gente tenha alguns clientes com perfil, exemplo, o seu,
é um perfil aonde que as seguradoras entendem que tem uma instabilidade, alcançou uma certa idade e que tem um estilo de vida que é muito interessante. Ameniza a chance de risco. Exatamente. Um risco mitigado perante cálculos estatísticos que tem um risco mitigado de uma forma mais ponderada. E aí ela consegue ser mais competitiva do que as empresas de proteção patrimonial, dado o seu perfil. Então as empresas de proteção patrimonial, para fazer a proteção do seu bem, ela tem que pegar como princípio de precificação o valor do patrimônio. Entendi. Eu tenho que fazer um intervalo comercial, mas é rapidinho, já estarei de volta. Vou aproveitar e fazer um merchan, um comercial aqui de uma das empresas patrocinadoras do programa. Quero falar da Drimes Construtora. A Drimes Construtora completou 6 anos, adquiriu a sua maturidade, está autorizada a fazer obra para governo, seja municipal, estadual ou federal. A Drimes tem sede em Itapecerica, Minas Gerais, obra em todo o centro-oeste mineiro e agora caminhando também para outras regiões. Drimes Construtora, construindo a sua cidade e o seu lar. Voltando aqui, eu estou entrevistando Arca Motor. Está aqui comigo o Rodrigo Sabino, falando dessa questão do custo. Focando, o consumidor gosta muito de custo, discutir custo. É realmente importante essa redução quando você faz, comparando com as seguradoras tradicionais? É importantíssimo. A gente tem como o linear, que a gente orienta os nossos clientes, os nossos associados, que para que eles utilizem o primeiro modelo de um princípio de escolha, claro, tem que caber no bolso. Sim. Então ele vai fazer uma análise e ver se cabe no bolso. E quando a gente entra no parâmetro de escolha sobre qual empresa vai ser a mais adequada a prestar o serviço de proteção, de gestão do risco que ele está querendo incutir naquele momento, ele faça uma análise, primeiro, se cabe no bolso, depois ele faça uma análise para ver se aqueles produtos estão de acordo com a minha condição de utilização, porque se não cabe no bolso e aí não tem uma cobertura de danos de natureza, por exemplo, não serve. Então, por mais que fique mais barato, ele tem que saber se está abarcado ali todo aquele risco que ele não quer se sentir inseguro. Então, ele vai ver o que está abarcado em relação às coberturas e depois ele vai ver quem está por trás da gestão daquele negócio. Ou seja, qual empresa e como é que é a reputação dela frente aos canais, aos portais de avaliação. Então, a gente sempre orienta para que eles usem esses critérios para que ele seja coerente até com ele mesmo. Porque a gestão do risco é o seguinte, a gente fala que quando ele adquire um produto que é intangível, que é o nosso, né? Nosso produto não se pega. Sim. A gente gera uma sensação de segurança e aí ele confere a nós aquela autonomia de gerir para ele. E que ele faça isso sempre verificando o seguinte, quem que está mais apto pela reputação que outros já utilizaram, uma vez que o produto não se pega, a estar me dando essa segurança que eu estou pagando por ela. Em relação à publicidade e vamos falar assim, a venda, a colocação do seu produto, entre aspas, né, no mercado, como vocês têm um foco em algumas, assim, na minha cabeça aqui, transportadora, ou vocês trabalham naquele esquema mesmo da venda passiva, da venda ativa, como que é feito essa comercialização desse produto de vocês? Excelente pergunta. Hoje a Arca, ela partiu de um princípio, um modelo de negócio, onde que ela focou no B2B2C, ou seja, a Arca hoje desenvolve parceiros e esses parceiros, ao negociar com seus clientes, eles indicam a Arca e se for viável para eles, eles fazem ali a sua contratação. Parceiro, então, concessionária, agência de carro, tudo isso. Exatamente. Hoje a Arca, ela é concebida nesse conceito, tanto é que o nome veio de uma variação disso. É uma abreviação. É a Associação dos Revendedores e Concessionários de Automóveis. Entendi. Infelizmente o meu tempo acabou e eu tenho que ir. Mas antes, rapidão aqui, fazer um convite para você assistir também na Band Brasil, o programa Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Programa Mundo dos Negócios, sábado, 12:30, na Band Brasil, para todo o Brasil. Mundo dos Negócios, sábado, 12:30, Band Brasil, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Eu vou, mas voltarei.